Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Muito bem, que Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Hoje nós estamos lendo João, desculpa, quase que eu disse Mateus, João capítulo 18, versículo 33, daí em diante, quando diz que Pilatos foi interrogado, ou interrogou Jesus. Pilatos interrogou Jesus. Jesus foi interrogado por Pilatos. Vamos ler então o versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Parar um pouquinho aqui no versículo 34. Pilatos chama Jesus para dentro do pretório e faz essa pergunta: Você é mesmo o rei dos judeus? É claro que eu não sei qual a intenção de Pilatos. Mas, veja bem, isso reflete o que os judeus andavam falando. Os judeus estavam acusando Jesus de dizer-se rei, e com isso levantando um problema, dizendo: bom, se Jesus é rei, então o César tem um concorrente aqui em Jerusalém. Se César quer se defender, tem que matar esse concorrente, entende? Aí Pilatos diz: Você é mesmo o rei dos judeus? Jesus, a resposta de Jesus é assim, como sempre ele dá essas respostas, né? Ô Pilatos, isso aí é você mesmo que está perguntando? Ou é porque você escutou alguém comentando esse assunto e você está fazendo uma pergunta baseando-se no que os outros andam falando? Quer dizer, Pilatos, e agora, você está sendo sincero nessa pergunta ou você está repassando a pergunta dos outros? Você está sendo garoto de recado? Então vamos ler o versículo 35. Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O 35, Pilatos também não quis ficar para baixo, né? Ele disse: você está me achando com cara de judeu? Porque Pilatos não era judeu, ele era romano. Você está me achando com cara de judeu? Quem está te acusando é o seu povo, não é o meu povo. O meu império não está te acusando de nada. Seu povo está te acusando. É por isso que eu estou te perguntando. Eles, esses sacerdotes de vocês, os principais sacerdotes, eles é que te entregaram para mim. Você fez, o que você fez? O que você fez? Pilatos está perguntando. Então vem a resposta de Jesus do versículo 36. Vamos prestar atenção nesse assunto. Respondeu-lhe Jesus. Então Jesus agora vai dar uma resposta para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A resposta de Jesus foi total. Veja bem, o meu reino não é deste mundo, Pilatos.
Então, eles estavam torcendo, distorcendo as palavras de Jesus para condená-lo. Jesus havia dito realmente que ele era rei, mas eles distorceram, porque eles sabiam que Jesus não se referia a um rei terreno. Eles sabiam disso. Então Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Ó, Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, estava assim de homem para me defender, ó. Os meus ministros, os advogados. Eu leio isso aqui, o versículo 36, eu fico pensando no próprio Brasil mesmo. Vocês já observaram que um grandão lá de Brasília tem dezenas de homens para defendê-lo? Vocês já observaram esse tipo de coisa? É porque o reino dele é desse mundo. Então tem aquele mundo de homens, né, que a gente dá vários nomes a eles. Eles defendem. Eles fazem de tudo, eles torcem a lei, distorcem, fazem de tudo para defender aquele homem. E Jesus disse: se eu fosse rei desse mundo, estaria assim, ó, de gente para me defender. Tem alguém me defendendo aqui, Pilatos? Você viu alguém me defendendo aqui, Pilatos? Meu reino não é desse mundo não, Pilatos. Versículo 37 diz assim: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A confusão era total, não era? Você já pensou Pilatos escutar uma conversa dessa? A confusão mental na qual Pilatos se envolveu? Porque Jesus dizia: meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos disse: então você é rei. E Jesus disse: você fala isso, mas eu nasci para isso. Eu vim para isso. Eu vim para dar testemunho da verdade. E Jesus confunde os homens. Até hoje há muita gente confundida. Por isso que Jesus falava assim: feliz e bem-aventurado o homem que não achar em mim os motivos de tropeço. Feliz, bem-aventurado esse homem. Porque em Jesus as pessoas acham os motivos de tropeço para não crer. Mas ele diz uma palavra muito legal aqui no versículo 37. Todo aquele que é da verdade, esse ouve a minha voz. Esse não se engana. Que coisa, não? Que coisa tremenda isso. Eu consigo compreender perfeitamente. Às vezes eu não estou conseguindo passar para você a mensagem que eu tenho no meu coração. Mas eu consigo compreender isso aqui. Jesus é da geração de Davi. Ele é rei. É um dos ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Ele é o leão da tribo de Judá. É uma linguagem figurada para dizer ele é rei. Você diz: mas um rei que não tem ninguém para defendê-lo, um rei que está morrendo, assassinado, um rei que passa por tudo isso, essa na mão desses homens, e ninguém faz nada? É porque o meu reino não é deste mundo, queridos. O meu reino não é deste mundo. Então não é da maneira desse mundo. Certa vez os discípulos, 2 deles, disseram: Senhor, no teu reino, se o Senhor permitisse, eu queria ficar, um de nós dois, um ficar à direita e outro à esquerda do Senhor. Nós queremos estar junto com o Senhor. Jesus disse: vocês não sabem o que pedem, vocês não entendem, vocês não sabem. Eu quero dizer para vocês que o maior de vocês será o que mais serve. Esse é o maior. É esse o maior. É o servo, o escravo, o que se dobra, o que põe a cabeça no chão. Esse é o maior. Não é aquele que manda. Porque
Porque no mundo é aquele que manda, que dita as regras, esse é o maior. Então o reino de Jesus é diferente, é muito oposto ao reino do mundo. Mas voltando, no final do versículo 37, Jesus diz: aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Vem o versículo 38, que me chama a atenção demais. Versículo 38, há muitos anos vem me chamando a atenção. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Que é a verdade? Por que esse versículo me chama tanta atenção? Veja bem, Pilatos está aqui, aí há 1,5 metro de distância, ou 2, pertinho dele está Jesus, olhando nos olhos um do outro. Jesus é a verdade, é a encarnação da verdade. Jesus é a própria verdade. E Pilatos está bem de frente dele e não percebe a oportunidade que está tendo. Me chama muita atenção isso. Quantas pessoas têm uma oportunidade fantástica, uma oportunidade extraordinária de ser salvo eternamente do inferno e não percebe. Cego. Eu fico lendo isso aqui e diz: Deus, que coisa impressionante. O homem está bem de frente da verdade e não sabe que está acontecendo isso. Olha a falta do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo me revela uma coisa dessas. Olha isso. E ele, que é a verdade, não sabe o que é a verdade, não sabe quem é a verdade, não sabe distinguir a verdade da mentira. Que coisa triste. Que situação que um homem desse vive. Que situação. Versículo 38 continua dizendo assim: tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É claro, Pilatos diz: eu não estou achando nesse homem nenhum crime. Que crime ele tem? Que crime ele cometeu? O que ele fala não é de um criminoso. Porque Pilatos não era bobo. Aliás, ele era muito bem formado, ele tinha, para ser o que ele era, ali em Jerusalém, ele não era qualquer homem. O imperador não iria colocar qualquer um ali. Ele não era um bobo qualquer. Ou incapaz, ou incapacitado. Não era. Ele viu claramente. Esse homem não fez nada. Então ele chega e diz aos judeus: eu não achei crime algum nele, não. Eu não achei. Então ele está revelando que Jesus não tinha crime para ser morto. Isso é o testemunho de um homem imparcial. Entendeu? Não era um homem apaixonado, como os judeus estavam apaixonados pela morte. Não. É o testemunho de um homem imparcial. Se o testemunho hoje vale, esse também vale. Esse também vale. Isso é testemunho para os incrédulos de hoje. Esse é um testemunho valioso. De um homem que não adianta alguém dizer: esse homem não sabia o que falava, esse homem era um tolo. Não era, Pilatos não era. É um testemunho. O que esse homem fez? Eu não vejo nada. Ele conversou muito tempo com Jesus, viu? Aqui a gente pensa que foi uma conversa de 1 minuto. Não foi uma conversa de 1 minuto. Ele gastou tempo com Jesus. Foram muitos minutos. A polícia sabe. Olha, fizeram isso, eu já até sei quem roubou isso aí. Tem o perfil da pessoa. O Pilatos conhecia o perfil das pessoas. O Império Romano era formado de homens muito bem treinados para isso. Portanto, Pilatos é uma testemunha ocular para nós. Quem era Jesus? Ele não cometeu crime nenhum. Era por inveja, pela maldade, pela hipocrisia que ele estava morrendo. Portanto, ele estava entregando a vida por nós.
Deus te abençoe, querido. Glorifique o nome desse Deus maravilhoso que entregou Jesus, para que o nosso pecado não nos condenasse, pudesse ser lavado pelo sangue inocente que foi para a cruz. Deus, obrigado, te agradecemos porque Jesus veio nos salvar, nos resgatar. Jesus veio como a verdade absoluta, e quem nele crê, crê na verdade. Obrigado, Senhor, por isso. Eu quero orar por cada um daqueles que estão nos seguindo aqui no Canal 10 ou pela internet. Eu quero orar, Senhor, para que cada um nesse momento, cada um de nós, receba do Senhor essa graça que está em Cristo, e que essa graça seja derramada sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém e amém. Nós nos veremos no próximo programa, pela permissão de Deus. Amém. Você assistiu aqui no seu Canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no